Botucatu hoje está com o deputado Carlos Zaratini, né? Deputado, muito obrigado aí pela sua participação, para matar uma dúvida que tem gerado uma certa controvérsia entre a população e até mesmo entre a militância, são os apoios, né, da bancada do PT, tanto para a presidência da Câmara quanto para a presidência do Senado. Então, deputado, tem a questão da presidência da Câmara, primeiramente, que é o apoio ao candidato, né, do Rodrigo Maia, indicado pelo Rodrigo Maia, Baleia Rossi, do MDB, que faz o contraponto ao candidato que seria o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E muita gente se pergunta por que o PT estaria apoiando um candidato do MDB, um partido que foi assim o artífice do golpe de 2016, muitas vezes, né? E o Rodrigo Maia, que também, de certa forma, sustentou isso. Como é que se dá esse apoio, deputado? Primeiro, eu queria agradecer aí o convite do PT de Botucatu para estar conversando, né? Queria agradecer e cumprimentar todas as companheiras e os companheiros do PT e todos aqueles que não são do PT que também estão nos ouvindo, para poder esclarecer e tentar abrir esse debate político com vocês. Veja só, nós estamos numa disputa que ela é importantíssima. Vou dizer para vocês que ela tem uma característica central, porque nós temos que garantir barreiras para todas essas tentativas que o Bolsonaro faz de alterar as leis e a Constituição brasileira. Né? Vocês sabem, o programa econômico do Bolsonaro é um horror. No fundo, é as chamadas reformas, que começaram lá com Michel Temer, é verdade. Fez a reforma trabalhista. Depois, já com o Bolsonaro, foi feita a reforma da Previdência, mas que não foi feita do jeito que ele queria, porque ele e o Paulo Guedes queriam fazer aquela famosa capitalização, não conseguiram. Tentaram fazer a carteira verde e amarela, que é mais retirada de direitos, não conseguiram, né? E muito dessas coisas eles não conseguiram por conta de que o PT se aliou a setores dissidentes do chamado Centrão, capitaneados pelo próprio Rodrigo Maia. Então, nós criamos barreiras a esses projetos, bem como barreiras aos projetos de privatização, como o da Eletrobras, que já está há mais de 1 ano e meio parado na Câmara dos Deputados. Também é importante dizer que nós conseguimos barrar projetos de cunho armamentista, projetos como Escola Sem Partido e tantas outras idiotices e atrasos que o Bolsonaro tenta impor ao Brasil. Bom, o fato é o seguinte, houve uma dissidência dentro do Centrão. O Bolsonaro, no momento mais agudo do ano passado, quando ele iniciou aqueles movimentos golpistas, né, onde ele queria fechar o Congresso, fechar o STF, ele começou a sofrer uma erosão muito grande de apoios, e inclusive uma ameaça de impeachment. A partir disso, ele recua e se recompõe com uma parte do Centrão capitaneada pelo PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, senador. E essa recomposição, ela dá uma desanuviada no ambiente, quer dizer, aquele nível de tensão cai no segundo semestre, né? Ele se recupera em termos de popularidade por conta do auxílio emergencial, e, evidentemente, que ele alinha a rota agora para disputar a eleição de 2022 com o objetivo de se reeleger. Bom, o que a gente tem que considerar em primeiro lugar? Nós temos 2 anos pela frente. Temos que barrar esse governo, impedir que ele avance. Temos que tentar abrir um processo de impeachment e tirar ele do governo. E, se tudo isso não for possível, o nosso objetivo, evidentemente, é ganhar a eleição de 2022. Então, vejam vocês, ele acabou encontrando um candidato acordado com ele com força, que é o Arthur Lira, que é do PP. Então, o nosso objetivo nessa eleição é derrotar o candidato do Bolsonaro, derrotar o Arthur Lira. E nós não temos na esquerda um nome capaz de
derrotá-lo. Mesmo que a gente fosse para o segundo turno, e nós teríamos, se nós conseguíssemos unir toda a esquerda, nós poderíamos ir para o segundo turno, mas iríamos perder no segundo turno. Então, evidentemente que nessa situação nós temos que procurar um acordo. Então, o Rodrigo Maia, que capitaneia um bloco do PMDB, antigo PMDB, o MDB, o DEM, o PSDB e o Cidadania, procurou a esquerda para fazer um acordo. Ora, esse acordo tem coisas importantes. Em primeiro lugar, nós nunca discutimos um acordo político em outras eleições, quero dizer a vocês, né? Nós sempre tivemos acordos de cargos, tal, mas de eleições na época do Lula e da Dilma. Nós nunca tivemos acordos políticos com presidentes que não fossem do PT. E agora nós fizemos acordo. Primeiro, tudo que for votado vai ter que passar pelos partidos da esquerda, vai ter que ser consultado. Projetos de privatização não vão adiante, né? Projetos que tendem a retirar direitos vão ter que ser discutidos, né? E mais do que isso, se houver pedidos de CPI, de convocação de ministros e de até mesmo de impeachment, se tiverem cumpridos todas as questões regimentais, eles vão caminhar adiante. Vão caminhar adiante. É evidente que no impeachment, um pedido de impeachment tem que ser analisado, ver se tem fundamento, né? E o presidente tem que dar o seu parecer, favorável ou contrário a continuar. Mas é uma decisão do presidente. O Rodrigo Maia sentou em cima de 60 requerimentos de impeachment, né? E o Baleia, o compromisso dele é analisar os pedidos de impeachment, ou seja, desengavetar e analisar. Se ele vai dar parecer favorável ou contrário, não é uma outra discussão. Mas o fato é que não continuarão engavetados. E mais do que isso, a gente derrotando o Bolsonaro na disputa da Câmara, a gente não só consegue travar essas suas iniciativas e seus projetos, como a gente também começa a compor um arco de alianças mais amplo. Bom, vocês falam, mas nós vamos fazer frente ampla com o DEM, com o PSDB, com isso daí? Não, é evidente que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não existe essa possibilidade, nem da parte nossa, nem da parte deles. Eles também não querem uma composição com a gente no primeiro turno. Mas podemos, eventualmente, nos aliar num segundo turno. Se um dos candidatos desse centro-direita for para o segundo turno, ou se um candidato da esquerda for para o segundo turno, a gente amplia as chances de apoio e evita acontecer aquilo que aconteceu na última eleição, em que o Haddad foi para o segundo turno e toda essa centro-direita apoiou o Bolsonaro. Então, agora nós conseguimos romper esse bloco de apoio ao Bolsonaro. Então, essa eleição é muito importante por conta disso, né? Eu diria que esse aspecto político é decisivo para o futuro dos próximos 2 anos e até mesmo para a próxima eleição. A eleição na Câmara tem essa característica. No Senado já é uma característica diferente. No Senado, veja você, nós temos apenas 6 senadores, né? Do total de 91 senadores. Né? Então, nós temos apenas 6, temos menos de 10%. E o que significa isso? Que nós não temos a mesma força que temos na Câmara, onde a gente tem a maior bancada. Então, o nosso papel de protagonizar é menor. É menor. O que acontece? O Davi Alcolumbre, que é do DEM, e que, vamos dizer, é um cara mais conciliador do que o Rodrigo Maia, fez mais conciliação com o governo, ele acabou lançando um candidato do próprio DEM, que é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, para quem não lembra, ele era do MDB, quando era deputado. E durante os 2 processos do impeachment contra o Michel Temer, ele presidiu a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E lá, ao contrário do que queriam os MDBistas, ele deu andamento ao pedido de impeachment do jeito que nós da oposição queríamos. Então, naquele momento, nós nunca reclamamos do Rodrigo Pacheco, porque ele fazia, naquele processo de impeachment que não deu certo,
nós conseguimos que ele tocasse para frente. Ele poderia ter criado 1000 problemas e obstáculos, e não criou, né? Até por conta disso, ele foi jogado para fora do MDB e foi se filiar no DEM, né? Então, ele é um senador que eu não vou dizer que é 100% aliado ao governo, não. Ele é conservador, ele é de direita, mas ele não é um aliado ao governo, como muitos imaginam. Aí você fala, bom, mas por que o Bolsonaro está apoiando ele? Na minha opinião, é porque o Bolsonaro já viu que ele vai ganhar. Então o Bolsonaro falou, é melhor eu apoiar, dizer que apoio, porque já é vitorioso, entende? E pelo menos eu não fico contra o cara, arrumo digo que apoiei, né? Então eu diria que no caso do Senado, a situação é um pouco inversa. Não somos nós apoiando um candidato do Bolsonaro, é o Bolsonaro apoiando um candidato que não é nosso, mas que também não é dele, certo? Então, e do outro lado, veja só, o MDB do Senado, o líder do governo no Congresso é o Eduardo Gomes, do MDB, o líder do governo no Senado é o Fernando Bezerra, que é do MDB, e o líder do MDB é o Eduardo Braga. Os três queriam ser candidatos. E aí apareceu a senadora Tebet, né? A senadora Tebet, ela não é uma pessoa alinhada no MDB. Ela é alinhada com os lavajatistas, certo? Então, Álvaro Dias, esse pessoal. Então, o que aconteceu, na minha opinião? Quando esses raposa velha do MDB viram que o apoio do Bolsonaro foi para o Rodrigo Pacheco, eles falaram, vamos abrir mão e deixa ela ser candidata. E deixaram, largaram ela na vida aí, falaram, vai embora, você é candidata, deixa aí você, vê quantos votos você arruma. Então, ela é uma candidata do lavajatismo, e evidente, nós não vamos apoiar uma pessoa assim, e do outro lado tem esse candidato que eu vou dizer que não é nem frango nem peixe, entende? Ninguém sabe o que vai ser esse Rodrigo Pacheco. Nós também não temos garantia que ele apoie a oposição, mas ele não tem um histórico de adesismo, porque lá na CCJ ele era do MDB e ajudou a caminhar o processo de impeachment. Então, gente, eu acho que essas são as questões principais que a gente está enfrentando agora. Alguém poderia falar, mas por que o PT não lança candidato na Câmara, não lança candidato no Senado? Bom, em primeiro lugar, na Câmara, nós, se fôssemos lançar um candidato, nós não conseguiríamos a unidade da oposição. E a direção do partido colocou como uma das questões prioritárias a unidade da oposição. Então, nós trabalhamos o tempo todo para que esse bloco de 5 partidos fossem unidos a apoiar o Baleia Rossi, certo? Porque aí o poder de barganha nosso é maior. Então, se a gente fosse sozinho lançar nós faríamos uma candidatura só PT-PSOL. E ainda com o risco de ter menos votos do que o número de deputados que nós temos. Porque muitos deputados do próprio PT, eu acredito, acabariam votando em outros candidatos por conta da fraqueza da nossa chapa, né? Porque vamos lembrar, o PT é um partido que tem representação em muitos estados. Às vezes é um único deputado por estado, não é uma bancada, diferente de São Paulo, onde são 8 deputados, Bahia, 8 deputados, Minas Gerais, 5 deputados, Rio Grande do Sul, 5 deputados. Os outros estados é 1 por estado. Então, o deputado, ele depende muito da política local para sobreviver politicamente. Não é fácil. Então, muitos deputados acabam falando, pô, mas eu tenho que fazer um acordo lá no meu estado, tal. Então, a situação não é simples, né? Lançar um candidato poderia ser um fiasco para o PT. Não de perder, mas de ter menos votos do que o número de deputados. E no Senado, lançar um candidato seria só para fazer um discurso. E outra coisa que as pessoas não têm entendimento, e que é bom a gente dizer, é que, diferente de uma eleição normal, entre o primeiro e o segundo turno,
Na eleição normal, você tem 15 dias, ou 20, né? Na última foi 15, mas normalmente é 20 dias de separação entre um dia e outro da eleição. Na eleição da Câmara e do Senado, não tem intervalo. Proclamou o resultado do primeiro turno, imediatamente se inicia a votação do segundo turno. Imediatamente. Então você não tem nem tempo de discutir qualquer assunto. Então, se você não faz um acordo agora com um candidato, não vai ser entre o primeiro e o segundo turno que você vai fazer. Já era. Entendeu? Então, a gente tem que fechar esses acordos agora. Né? Essa ideia, não, eu vou no primeiro turno, aí no segundo, eu marco posição no primeiro, aí no segundo eu componho, mas eu não compor com quem? Né? Então, gente, eu acho que a decisão da bancada e do Diretório Nacional, que foram as mesmas, estão corretas, né? E eu acho que o partido vai ainda enfrentar uma grande batalha, porque não vai ser fácil ganhar, mesmo com essa aliança. Deputado, está tudo esclarecido. Eu agradeço muito a tua participação aí, as nossas dúvidas aqui em Botucatu, todo o Brasil, né? E em breve a gente volta a falar de outros assuntos aí, que é sempre importante essa sua experiência de deputado, 4 mandatos já, né? Tá bom, então. Marcelo, muito obrigado aí e um grande abraço aí a todos os nossos companheiros e companheiras. E vamos para a luta, vamos tirar esse danado daí. Sábado agora, todo mundo em carreata, fora Bolsonaro. Tá bom, obrigado, Zaratini. Até mais.